Glória a Deus. Vamos orar antes de nós lermos o texto? Pedir para que Deus fale conosco? Você acredita que Deus fala com você? Você acredita que às vezes as pessoas que sobem aqui, seja o pastor ou outra pessoa, Deus usa como um canal dele para falar aos nossos corações, apesar de nós, apesar das nossas falhas e limitações? É tão maravilhoso, queridos, saber que Deus fala conosco. E maravilhoso saber que Deus pode usar as nossas vidas para falar com outras pessoas. Sou suspeito de falar disso. Isso é maravilhoso. Mas feche seus olhos. Pai, obrigado por estarmos aqui celebrando, te adorando, bendizendo o teu santo nome. E como eu disse agora, Pai, fala aos nossos corações. Temos sede e fome do Senhor. Nós precisamos, desejamos, ansiamos ouvir a tua voz falar conosco. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor colocou algo no meu coração, uma palavra no meu coração. Eu peço que o Senhor me use agora com graça, sabedoria, com clareza, de forma clara para transmitir essa mensagem aos meus irmãos, de forma que cada um deles possa sair daqui cheios, Pai, edificados, fortalecidos, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Diz assim o texto: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Numa outra versão diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Amém, queridos? No final do capítulo 12, esse capítulo que nós lemos, 1 Coríntios, no último versículo, nós vemos aí que o apóstolo Paulo, ele passa a mostrar à igreja de Corinto um caminho, como ele diz aqui, ainda mais excelente. Que caminho é esse, queridos? Que Deus espera e deseja que a gente venha trilhar, e o que fazer para andarmos nesse caminho? Que caminho é esse? E esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é um caminho ainda mais excelente. Repete comigo: um caminho ainda mais excelente. Amém? Só para você guardar aí, esse é o tema da nossa mensagem. Então, que caminho é esse, queridos? O que é que Deus espera? O que fazer para andarmos nesse caminho? Bom, em primeiro lugar, antes da gente entender que caminho é esse ainda mais excelente, para a gente entender que caminho ainda mais excelente que é esse, que Paulo está se referindo, a gente precisa entender qual é o caminho excelente. Porque aqui ele fala de um caminho ainda mais excelente. Então, se tem um ainda mais excelente, significa que tem um caminho excelente. Qual é o caminho excelente, queridos, então? Para que a gente entenda depois o caminho ainda mais excelente. Para a gente entender ele, a gente vai precisar ver o capítulo 12. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, eu vou citar para vocês, mas o capítulo 12, ele vai acabar falando, mostrando para a gente que caminho excelente é esse do qual Paulo está falando. Amém? E quando a gente analisa aí o capítulo 12, queridos, a gente vê que este caminho excelente é o caminho de entendermos os dons espirituais, de não sermos ignorantes quanto ao uso dos dons, não sermos ignorantes quanto ao propósito dos dons, não sermos ignorantes quanto ao fato que nós temos, é nosso dever buscar os dons com dedicação e crescer neles. Você vai ver que no capítulo 12, Paulo está tratando ali com a igreja acerca dos dons espirituais. E ele fala sobre isso, ele começa o capítulo dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes. E ali você vai ver que ele não está falando ignorante no sentido de ignorar a existência dos dons. Não, porque a igreja de Corinto é uma igreja que, como diz no começo da carta, era uma igreja que tinha todos os dons. Mas o que Paulo está trabalhando com a igreja, era qual era a importância, como usar os dons espirituais, qual era o propósito dos dons, o dever de buscar com zelo, com dedicação os dons.
né, de crescer e o propósito desses dons. Então, quando esse caminho é excelente, uma das coisas, queridos, fala sobre isso. Esse é um caminho excelente de trilharmos, né? E os dons espirituais, queridos, ele tem o propósito de edificar a igreja. Os dons são para abençoar, edificar a igreja de Cristo, abençoar outras vidas. E como eu disse, é nosso dever entender melhor sobre esse assunto, para a gente servir a Deus na edificação do corpo de Cristo, para a gente cumprir o propósito para qual Ele nos tem chamado. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que à medida que cada um de nós exercemos o nosso chamado, fazemos uso dos dons espirituais que Ele tem nos dado, ou outros dons que nós podemos e devemos buscar com zelo, à medida que a gente exerce isso, a Bíblia diz que o corpo cresce e edifica-se. Eu quero que você abra esse texto comigo, Efésios capítulo 4, verso 16. Depois a gente vai voltar em 1 Coríntios. Efésios 4, versículo 16. Olha o que diz aí. Dele, todo o corpo, e o corpo aqui é se referindo a nós, eu e você. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12 que nós somos corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros desse corpo. Um é o pé, outro é a mão, né? Cada um é uma parte do corpo de Cristo. E aqui está falando dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor. Diga comigo, em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui Paulo está dizendo, aqui a igreja de Efésio, né, dos Efésios, de Éfeso, está dizendo que o corpo, eu e você, que a gente cresce, que a gente é edificado, à medida que você exerce o dom que Deus te deu, à medida que você exerce o chamado de Deus para a sua vida. E isso, queridos, nós não temos que aguardar simplesmente, é um dever nosso descobrir o que Deus tem nos chamado para fazer, buscarmos com zelo os dons espirituais, descobrir o que Deus já nos deu, crescer neles, procurar crescer neles e usar esses dons, porque isso vai fazer com que o corpo de Cristo seja edificado, com que eu e você sejamos edificados também. Amém, queridos? Então esse é um caminho excelente que Paulo está falando. Mas Paulo também não para por aí. Aí Paulo continua no capítulo 13, porque nós lemos o finalzinho do 12. No capítulo 13 ele continua também falando do caminho excelente. Qual é esse caminho excelente? Eu quero que você abra novamente lá em 1 Coríntios capítulo 13. Verso 1. A partir do versículo 1. E aí ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, dons espirituais, olha, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, uma tamanha fé, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Amém, queridos? Então, que caminho é excelente que Paulo continua falando? Que caminho excelente é esse? Esse também, queridos, é um caminho, como ele diz aqui, o caminho dos dons espirituais, como eu falei, de descobrirmos, de entendermos, de usarmos, de fazer uso, mas também é um caminho, queridos, de uma grande fé, como ele diz, ainda que eu tenha uma fé, tamanha fé, capaz de mover montanhas. Esse caminho excelente é um caminho de termos essa fé, queridos, essa tamanha fé capaz de mover montanhas. Por quê? Sem fé é impossível nós agradarmos o nosso Deus. A gente vê isso lá em Hebreus 11:6, tem isso, né? E é através da fé, amados, que nós nos apropriamos de cada uma das boas promessas que estão aqui na Bíblia Sagrada, que nós tomamos posse e vivemos o que Deus tem para nós, é através da fé. Então esse caminho excelente de trilharmos é o caminho da fé também.
Mas ele continua dizendo, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê tudo que eu possuo aos pobres. Então que caminho excelente é esse? Esse caminho excelente, queridos, é o caminho também da prática das boas obras, é o caminho de entregar-se a si mesmo em prol dos outros. Esse é um caminho excelente, amém? Então um caminho onde exercemos os nossos dons, exercemos o nosso chamado, um caminho onde a gente cresce na nossa fé, aplica a nossa fé, e através disso a gente entra no sobrenatural, vive o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Esse é um caminho excelente, o caminho onde a gente pratica também boas obras, se entrega em prol de outras pessoas. Esse também é um caminho excelente. Eu quero que você abra só um outro texto, Mateus 5,16. Olha o que diz aí. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, um caminho excelente é um caminho, sim, também de prática de boas obras que acabam glorificando o nome de Deus. Amém, amados? Assim sendo, se nós queremos trilhar por esse caminho excelente, a gente não pode ignorar ou tratar com desdém, com desprezo, ou com pouco caso, todas estas coisas que eu falei para vocês aqui, queridos, porque tudo isso é de suma importância para as nossas vidas. Dons espirituais, é importante. Fé, nem se fala, através de fé que nós recebemos tudo que Deus tem para nós. Prática de boas obras, se entregar em prol dos outros. Se nós queremos andar no caminho excelente, nós não podemos tratar isso com desdém, nós não podemos tratar isso com pouco caso, nós não podemos ignorar isso. É o que Paulo começa dizendo no capítulo 12, eu quero que vocês não sejam ignorantes em relação a isso, não trate isso de qualquer forma. Sabe por quê, queridos? Tem um texto, livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, o Senhor diz assim, honrarei aqueles que me honram, mas eu vou tratar com desprezo aqueles que me desprezam. E quando a gente despreza o que está na palavra, quando a gente despreza a própria palavra, o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos orientado, é tratar a Deus. Então Deus está falando para a gente dar atenção a todas essas coisas, não tratarmos isso com desprezo, não tratar com desdém, não tratar com pouco caso. Amém, queridos? Eu quero pegar um gancho dentro disso aqui e dizer para você, amados, Deus deu dons para você, Deus tem um chamado na sua vida. Nós estávamos estudando, terminamos hoje aqui no Tadeus. Deus tem um propósito para você, e Ele quer usar a sua vida, e Ele dispôs para todos os seus filhos, todos os membros do corpo de Cristo, ferramenta, dons espirituais, e não é para o nosso benefício, é para que você use isso, e vidas sejam salvas, curadas, libertas, encorajadas, e tem isso à sua disposição, e Ele quer que você busque isso, compreenda isso, use isso. Você não fica simplesmente, eu vou esperar que Deus, não. Ele está falando, buscai com zelo os melhores dons. Busque crescer neles. Então nós precisamos procurar entender melhor sobre esse assunto. Fé, ele fala que nós temos que ter tamanha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então busque crescer na sua fé, se alimente, cresça na fé, não fique parado, não fique estagnado. É importante isso. Praticarmos boas obras, tudo isso é importante, mas tudo isso, queridos, é o caminho excelente. Tudo isso é o caminho excelente. Agora a mensagem é um caminho ainda mais excelente. Então qual é esse caminho ainda mais excelente, pastor? Se tudo isso, uma grande fé, usar os dons espirituais, fazer boas obras, se doar em prol dos outros, é o caminho excelente, qual é o caminho ainda mais excelente? O que é que eu devo fazer? Que caminho é esse e o que é que eu faço? O texto responde, queridos. Eu quero falar sobre o caminho ainda mais excelente. Ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, saiba todos os mistérios, ainda que eu dê tudo que eu possuo aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu faça tudo isso, mas se eu não tiver amor, de nada me valerá. É só barulho. Serei como um sino que retine,
faz barulho, mas é vazio. O que é que eu vejo, queridos, claramente quando falo sobre isso, desse caminho ainda mais excelente? Que é possível exercer os dons, é possível fazer até boas obras, é possível aplicar fé e não estar andando em amor. E não estar andando em amor. O texto fica claro que é possível exercermos isso e não estarmos andando em amor. Amém, queridos? E como eu disse, esse é o caminho que nós exercemos os nossos chamados, buscamos os dons espirituais que Deus tem, aplicamos e crescemos a cada dia na nossa fé, e desse jeito a gente vê o agir de Deus, experimenta do sobrenatural de Deus acontecendo, praticamos as boas obras, né? Mas tudo isso, queridos, nós precisamos fazer em amor, motivados pelo amor. Amém? Como eu disse, quando a gente olha para isso, é possível a gente entender que dá para a gente fazer tudo isso. Exercer os dons, aplicar a fé, fazer obras e não estar andando em amor. E aqui eu quero dizer para você, queridos, a marca de um discípulo verdadeiro de Jesus, dos filhos de Deus, dos cristãos, não é os dons, não é o grande conhecimento na palavra, não é a prática das boas obras, porque tem pessoas que não conhecem a Jesus e fazem boas obras. E novamente, tudo isso é importante. Não estou falando aqui com o texto agora que isso não é importante. É importantíssimo, é o caminho excelente. Mas tudo isso precisa ser motivado pelo amor. Quero que você abra um texto comigo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. João 13, verso 35. Olha o que diz aí. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, sabe como as pessoas vão saber de verdade que nós somos discípulos de Jesus? Quando as pessoas olharem para as nossas vidas e verem que nós somos pessoas que nós amamos. Amamos como Cristo nos amou. Não é porque você conhece muito a Bíblia, não é porque às vezes você deu dons e você até exerce esse dom e é importante, mas o que a marca de um discípulo de Jesus, verdadeiramente, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem. Sabe o que as pessoas estão precisando, queridos, lá fora? Não é que a gente pregue para elas de Gênesis e Apocalipse, é importante ensinar a palavra. Não é que você venha lá ditar para elas as normas e regras que a Bíblia diz que ela tem que seguir. É quando elas olharem para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para a nossa conduta no dia a dia, e elas olharem e ficarem impactadas com o amor de Deus que está fluindo através das nossas vidas. Olharem e ficarem impactadas, como é que essa pessoa ama desse jeito? Olha como essa mulher, como esse homem, olha o amor dessa pessoa. Essa é a marca, queridos, dos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Novamente eu volto a dizer, os dons são importantes, as obras são importantes, se entregar é importante, ter uma grande fé é importante, mas tudo isso nós precisamos fazer motivados pelo amor. Amém? Andando em amor. Esse é o caminho ainda mais excelente que Deus espera que a gente ande nele. É esse caminho. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês das características deste amor. Quais são as características desse amor? Volta lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O verso 4.
E aí ele começa a dizer quais são as características deste amor. Porque não é qualquer tipo de amor, queridos. Quando eu falo amor também, alguém pode entender de maneira equivocada. Às vezes confunde o amor com o sentimento de paixão. Às vezes quando você pensa em amor, às vezes lembra do amor de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, um amor de um pai para com um filho, um amor fraternal entre nós, de irmãos, é um tipo de amor. O amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher, o amor, se eu não me engano, eu acho que é filéu que se pronuncia, é isso? Filéu, que é o amor de irmão, né? Mas esse amor que Deus está falando é sobre o amor ágape, o amor de Deus. E esse amor que Deus quer que nós andemos nesse amor. É nesse amor. E quais são as características dele? Aí o texto começa a dizer, o amor é. Versículo 4, o amor é. E ele começa dizendo aí, o que o amor é? O amor é paciente. É assim que Deus quer que a gente ande. As pessoas precisam olhar para a gente, queridos, e ver que nós somos pessoas pacientes. O amor é bondoso. É esse amor. Esse é o caminho que é ainda mais excelente. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós pessoas cheias de bondade. O amor não inveja. Precisa olhar para nós e ver que não somos pessoas que nos alegramos e vibramos com o sucesso dos outros e não temos inveja. O amor não se vangloria, ou não se ensoberbece, não é uma pessoa orgulhosa, pessoas orgulhosas. O amor não se orgulha, o amor não maltrata. É esse amor, esse é o caminho ainda mais excelente. O amor não maltrata as pessoas, queridos. O amor não, eu gosto muito dessa parte. Eu acho que eu gosto muito dessa parte porque eu vejo que, como eu luto para Deus trabalhar na minha vida, essa questão também. O amor não procura seus próprios interesses. Esse verdadeiro amor não é um amor que está fazendo as coisas buscando seus próprios interesses, mas sim o interesse dos outros. É esse amor. O amor não se ira facilmente. Você é uma pessoa que se ira facilmente? Ô Jesus, estou pregando para alguém aqui hoje ou só para mim? O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra da verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor, queridos. Esse é o caminho ainda mais excelente que Deus espera que eu e você andemos por ele. Amém, queridos? As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver esse tipo de comportamento, de atitude, de qualidade, de características que estão refletindo a Jesus. E aí quando eu olho para isso que eu acabei de dizer, dá vontade às vezes da gente rir, porque eu sei que alguns de vocês podem dizer assim, pastor, mas amar assim é muito difícil. Para não dizer, pastor, que eu acho que é impossível. Alguém pode pensar no seu coração, é difícil, pastor, é impossível a gente então trilhar esse caminho ainda mais que excelente, porque quem é que ama assim? Não busca o seu próprio interesse, não guarda rancor, não se ira, é bondoso, não procura o seu interesse, não se orgulha, não inveja, é paciente, não se ira, não guarda rancor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu Deus do céu, quem é que ama assim? Quem? Aí você pode dizer, pastor, é muito difícil, pastor. Para não dizer que é impossível. E se você falar para mim que é difícil, eu vou até concordar com você, porque exige renúncia. Mas se você falar para mim que é impossível, aí eu discordo. Primeiro, Deus não nos manda fazer nada na sua palavra que seja impossível. Ele não é esse Deus que te manda fazer algo que seja impossível de ser feito. Então, queridos, é possível andarmos nesse caminho sim. É possível trilharmos esse caminho ainda mais excelente.
Então, como é que eu faço, pastor? Estou aprendendo junto com vocês. Deus estava falando comigo. Como é que eu faço para trilhar esse caminho ainda mais excelente? Primeiro lugar, querido, não aceite as mentiras do diabo. Para trilhar esse caminho ainda mais excelente, a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração é essa: não aceite as mentiras do diabo. Uma das grandes armas, queridos, do inimigo das nossas almas, para impedir que a gente viva o melhor de Deus, para impedir que a gente viva os propósitos de Deus, para impedir que a gente ande nesse caminho ainda mais excelente, é a mentira. Que mentira, pastor? Falando dentro desse texto, é mentir para você e dizer assim: você não ama coisa nenhuma. Olha o que você fez, olha como que você está, olha o que você fez assim, porque vira e mexe, às vezes a gente pisa na bola nessa caminhada, não pisa? E a hora que a gente olha para essa lista aqui, a gente fala: meu Deus. E aí o inimigo vem, ó, você não ama nada, você não tem esse amor não. E você não consegue amar dessa maneira, você não consegue amar assim. Então a primeira coisa para a gente vencer isso, queridos, você precisa entender que isso é mentira. E você não pode dar ouvidos às mentiras do diabo, porque essa é uma das grandes estratégias para paralisar o povo de Deus, para fazer com que a gente ande de maneira miserável e não viva o que Deus tem para nós. Você pode ver que é desde lá de Gênesis até Apocalipse, você vê o diabo mentiroso, e ele tenta parar e destruir o povo de Deus com as mentiras. Lembra lá em Gênesis, quando Deus deu a ordem para Adão e Eva: não coma das árvores que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Que é que ele chega e fala para Adão e Eva? O que foi que Deus disse? Não, não é bem assim, não é assim não. Certamente que vocês não vão morrer se vocês comer. Mas se vocês comer, vocês vão ser como deuses. Seus olhos vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Né? Então ele tentou colocar em xeque ali que Deus estava querendo privar eles de algo melhor. O que é que ele faz com o próprio Jesus? Quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Você não é filho de Deus? Então se atira daqui para baixo, porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para que você não tropece em alguma pedra. Você não é filho de Deus? Então, por que você está passando essa necessidade aí, está com fome? Manda essas pedras se transformar em pão? Por que essa necessidade? Você não é filho? Faz uma oração poderosa. Ou seja, querendo colocar em xeque a filiação e realmente usando a palavra, queridos, de forma distorcida para enganar. Para enganar. Então, cuidado com as mentiras de Satanás, com os sofismas. O que é que são sofismas? Sofismas, de forma simples, são mentiras que parecem verdades, mas não são. Parece que é uma verdade, é o que ele tentou fazer com Jesus, usando a própria palavra. Parece até que é verdade, mas não é, é uma mentira. E isso ele tenta fazer com as nossas vidas para não nos parar. Então não aceite as mentiras do diabo. A gente precisa acreditar, queridos, no que a Bíblia diz. E declarar as verdades da Bíblia. Porque quando a gente faz isso, quando a gente acredita no que diz a Bíblia e fala, é importante abrir a boca, declarar as verdades da Bíblia. Aí a gente chama para esse mundo natural aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Só que nós precisamos olhar para o que diz a palavra e declarar isso, ainda que nós não estejamos vendo e ainda que nós não estejamos sentindo. E aqui no que fala desse caminho ainda mais excelente, que é andar em amor, a gente acaba caindo nesse erro. Ai, mas eu não estou sentindo. Eu sinto que eu não estou conseguindo amar, desse jeito eu não consigo, eu já tentei, eu não dá. É mentira. Eu não tenho esse amor. Pai, você quer ver até uma oração que é equivocada? Pai, me dá mais do teu amor, eu não tenho esse amor, me dá o teu amor. Orar, Pai, me dá o teu amor, é um equívoco. Por quê? Quero que você abra um texto comigo. Romanos. Capítulo 5. Romanos 5. Verso 5 também.
assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deixa eu dizer algo para você, e você vai mandar essa mentira embora hoje. O amor de Deus não vai ser, não será. O amor de Deus, quando você aceitou a Cristo Jesus, já foi derramado no seu coração através do Espírito Santo. Por mais que você não esteja vendo, não esteja sentindo, o amor de Deus está em você. E por isso você é capaz de andar em amor. Por isso você é capaz de amar sim. Tem uma outra versão, querido. Se eu não me engano, é a versão King James, que fala que o amor de Deus está derramado. Não é nem que derramou, o amor de Deus está derramado, ou seja, foi derramado de uma vez por todas. Deus não vai estar derramando à medida que a gente pede, Ele já foi derramado. O amor de Deus está em mim, e o amor de Deus está em você, através do Espírito Santo de Deus que Ele nos concedeu quando nós cremos. Então, nós muitas vezes acreditamos numa mentira do inimigo que a gente não consegue amar, porque, eu não consigo, eu não sinto, aí é difícil perdoar, e é difícil isso, e eu não amo desse jeito. Consegue sim, porque o amor de Deus está no meu e está no seu coração. Amém, queridos? Agora um exemplo, pastor, então, o que acontece? Quando eu estava preparando essa mensagem, aí eu tentando buscar um exemplo, não me veio outro exemplo na cabeça, a não ser... veio o exemplo de uma moto ou de um carro. É como se fosse, não sei se vocês vão me entender aqui, a moto, me ajudem aí os motoqueiros, a moto ela tem o freio, e eu não sei se todas as motos, ou a maioria das motos, ela tem um fluido de freio, não tem? Tem, é isso, não é isso, né, Tiago? Ela tem um fluido que vai no freio, e para aquele freio funcionar, tem que sangrar aquilo, fala sangrar que fala, né? Acho que é sangrar, tem que... ou seja, mas tem que fazer aquilo, tem que fluir, esse fluido de freio é um líquido que se coloca, né? E eu sei que aquilo ali é para a questão do funcionamento do freio. Mas se não, eu não sei se é essa palavra que eu já ouvi uma vez, se não fizer sangrar, ou não sei o que você tem que fazer ali para que funcione o freio. Sangria, né? Para que o freio venha a funcionar. O que pode acontecer? Porque eu já vi isso aí. Porque pode ter o fluido de freio ali dentro, mas se não fazer essa sangria, se não fizer isso, o freio não vai funcionar. Não vai funcionar o freio. Ou seja, tem o fluido, tem tudo preparado, mas se não fizer fluir, se não sangrar, não fizer a sangria, não vai funcionar o freio. O que é que eu estou querendo dizer com isso, queridos? O amor já está em você. Já está em mim. Nós só precisamos aprender a fazer fluir. Nós só precisamos aprender a fazer funcionar esse amor que já está em nós. Então hoje você está aprendendo, você não vai dar mais ouvidos a essa mentira que você não tem, que você não consegue, que você não ama. Tem e pode, porque o amor de Deus está em você. A gente só precisa aprender a fazer fluir esse amor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E esse fluir, ele vai acontecer à medida que a gente se relaciona com a palavra e a gente se rende a ela. À medida que a gente vai se relacionando com a palavra, a gente vai entendendo quem nós somos, o propósito das nossas vidas, e a gente vai se rendendo à ação do Espírito Santo, porque precisa haver essa correspondência. À medida que isso vai acontecendo, nós vamos fazendo essa sangria, nós vamos deixando que isso flua, e isso eu acredito que é um processo, mas nós precisamos aprender a fazer fluir esse amor. Assim como a fé, foi te dada uma fé. A palavra de Deus fala que Ele nos deu, a cada um deu sim uma medida de fé, mas nós precisamos aprender a aplicar essa fé. Essa é uma outra mentira, o inimigo, você não tem fé, você tem fé. Você tem fé, só que nós precisamos aprender a aplicar a fé. Aqui eu já vi um outro exemplo, é como se nós estivéssemos doentes, precisarmos de uma aplicação, de uma injeção ali, uma penicilina, vamos supor, e você tem aquele medicamento, então você tem a cura, você tem aquilo que é a solução, você tem a fé. Só que se você ficar simplesmente com aquele frasco, você vai ficar com aquilo nas mãos
e não vai receber os devidos resultados. Você precisa pegar a seringa, você precisa, pegar aquele líquido e você precisa injetar, aplicar. Então o que nós precisamos é aprender a como aplicar a nossa fé, mas você já tem, e aprendemos, e à medida que a gente vai aplicando a fé, a gente vai crescendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai crescendo na fé, mas nós precisamos aprender a aplicar, amém, queridos? Com isso eu quero dizer, você tem amor, só precisamos aprender a fazer fluir, amém? E em segundo lugar, como é que eu ando nesse caminho excelente? Como é que eu trilho por esse caminho ainda mais excelente, pastor? Em segundo lugar, e eu quero encerrar com vocês, busque se encher do Espírito Santo. Na verdade, eu não estou trazendo nada novo para vocês, queridos, que vocês não saibam. Queridos, preste atenção e aqui eu encerro com vocês. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai andar por esse caminho ainda mais excelente. Agora a gente precisa entender que a gente, olha aqui é um grande segredo. A gente não tem que ficar se desgastando, se esforçando para amar. O que acontece muitas vezes é que a gente está ali, eu estou tentando obedecer, eu estou tentando fazer o que diz a palavra, e eu estou me desgastando, e eu tento amar, mas quando eu vi, eu já não sou bondoso, quando eu vi, eu já mirei, quando eu vi, eu tratei mal, quando eu vi, eu fui egoísta, quando eu vi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí eu falo, ai, mas não é assim, e aí vai lá você de novo, vai eu de novo tentar amar, quando eu vi, eu já maltratei minha esposa, maltratei meu esposo, já respondi com grosseria, já respondi com rispidez, pastor, eu estou tentando vencer, mas eu não consigo amar desse jeito, pastor. É porque muitas vezes a gente está se desgastando tentando amar nas nossas forças. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente está tentando amar nas nossas forças. E não é isso. O que nós precisamos, Tiago, é se encher. Se você quer se esforçar, se desgastar, se esforce e faça de tudo para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque à medida que nós nos enchermos dele, nós vamos andar nesse caminho de forma natural. À medida que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela consegue ser bondosa, ela consegue perdoar, ela consegue ser paciente, ela consegue ser misericordiosa, ela não é invejosa. À medida que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, essas coisas começam a fluir naturalmente. Não é um conjunto de normas, não é um conjunto de regras, mas é à medida que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22, o que é que diz lá? Mas o fruto do Espírito é o amor. O amor, queridos, é fruto do Espírito. E nós muitas vezes estamos tentando andar nesse caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor, mas nós estamos tentando fazer nas nossas forças, do nosso jeito, e eu oro, e eu busco, e eu faço, e eu estou tentando, mas eu não consigo, porque não é se desgastar nas nossas forças, mas é nos enchermos. O nosso foco é, se encha de Deus, se relacione com Ele, se encha cada dia mais do Espírito Santo de Deus, e isso que nós lemos, essas características desse amor vão estar fluindo nas nossas vidas, vai estar fluindo na minha e na sua vida, amém, queridos? Você crê nisso? Mas aqui eu quero dizer para você um grande segredo: ser cheio do Espírito Santo, como algumas pessoas entendem, não é o quanto você tem do Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo é o quanto o Espírito tem de você. É o quanto Ele governa a sua vida, é o quanto você tem se rendido a Ele, é o quanto Ele está no controle da sua vida, é o quanto você deixa Ele governar. Ser cheio do Espírito Santo é negar-se a si mesmo, é se entregar a Ele, deixar que Ele esteja no controle. Se uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo, e ela sapateia, e ela vira pirueta, e ela ora em línguas, tudo isso é bom, é importante, parabéns, faça, exerça os dons, faça tudo isso, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a marca dela é, ela ama.
ela é cheia de amor de Deus, flui nos seus poros, flui na sua vida, e essa é a marca de um verdadeiro discípulo. Não adianta a gente pregar para as pessoas aí fora de Gênesis, Apocalipse, falar de Jesus, falar das normas e regras, se esse amor de Deus, se esse não estiver fluindo das nossas vidas, sendo demonstrado através da nossa conduta, através das nossas atitudes. Esse amor precisa fluir, as pessoas precisam ver esse amor nas nossas vidas, queridos. Amém, amados? E ser cheio do Espírito Santo é isso, deixar que Ele controle a sua vida. Eu quero só citar um texto, eu não vou ler com vocês, mas é um texto de Ezequiel, depois você pode ler em casa, capítulo 47, do verso 3 ao verso 6, onde o profeta é levado a entrar no rio de Deus. E você vai ver ali, diz que ele é levado a entrar no rio de Deus, e ele vai entrando ali por níveis, ele entra até dar água nos tornozelos, água no joelho, água na cintura, até que ele chega num nível que ele é totalmente submerso. O que é que isso? Isso é uma alusão, queridos, a ser realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque à medida que você está entrando no rio de Deus, tem água no tornozelo, tem água no joelho, tem água na cintura, você ainda está andando e você ainda se governa, mas à medida que você está totalmente submerso no rio, já não é mais você que tem o controle, mas o rio tem o controle sobre você, e essa é uma alusão de ser cheio do Espírito Santo. À medida que você está totalmente submerso, você está totalmente entregue, controlado, e é isso que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos a entrar mais fundo, que a gente não venha ficar só com água no tornozelo, no joelho, na cintura, mas para que a gente vá de tal forma no rio de Deus, queridos, que nós estejamos submersos ao ponto que Ele tome totalmente o controle das nossas vidas. Amém, amados? E aí sim, nós vamos andar nesse caminho ainda mais excelente. Amém, queridos? E da mesma forma, isso só vai acontecer à medida que a gente se relaciona com a palavra, à medida que a gente se rende à ação do Espírito Santo, à medida que a gente coopera com Deus, para que a gente possa trilhar por esse caminho ainda mais excelente. Porque essa não é uma obra unilateral. Tem muitas pessoas que não vivem isso, porque ficam esperando. Eu me lembro de uma pregação do pastor Luciano, ele dizendo, a pessoa fica esperando como se um dia ela fosse acordar e fosse estar totalmente submersa no rio de Deus. Não! Essa não é uma obra unilateral. Nós precisamos cooperar com Deus para que isso aconteça. Se relacionando com a sua palavra, correspondendo à ação do Espírito Santo, deixando que Ele esteja no governo. E aí nós vamos ser cheios. E nós vamos andar, queridos, nesse caminho ainda mais excelente. Eu quero encerrar fazendo uma declaração. Eu quero que você fique de pé. Para mim não me demorar mais, eu escrevi aqui no meu esboço. Então à medida que eu quero até ler, porque senão eu acabo me delongando muito. Mas olha aqui para o pastor, todos vocês. Eu quero que você tome posse do que eu vou falar para você aqui, querido. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Amém? E eu quero concluir, como eu disse, declarando, profetizando. Querido, você vai andar em amor. Você vai amar seu esposo. Você vai amar sua esposa. Você vai amar seus filhos. Você vai amar seus pais. Você vai amar aqueles que te fizeram mal. Você vai amar aqueles que te machucaram. Você vai amar sim, porque o amor de Deus está em você. Você vai aprender a fazer fluir. Você vai amar sim. Qualquer outra palavra contrária, manda embora, é mentira. Você vai amar, como diz a palavra, até os seus inimigos. Você vai amar os que te odeiam. E queridos, é algo tão poderoso.
Não posso deixar de brincar. Até a sua sogra você vai amar. A hora que eu estava montando essa mensagem, eu não pude deixar de pegar essa brecha. Me estou brincando, Toninho. Minha sogra é uma benção. Espero que ela não tenha ouvido. Queridos, você é empoderado para amar toda e qualquer pessoa. E eu quero declarar que você vai amar. Eu quero declarar, querido. Eu quero declarar. Preste atenção aqui. Você vai perdoar. Você vai perdoar. Você vai liberar perdão. Você vai lançar fora do coração. Eu quero declarar isso. Você tome posse disso hoje, nessa noite. Você vai lançar fora do seu coração mágoa. Você vai lançar fora ressentimento, ódio ou qualquer outro tipo de sentimento que possa dar algum tipo de legalidade ao inimigo das nossas almas. Como diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Mas hoje, querido, em nome de Jesus, eu quero que você decida. Você vai fazer isso sim. Pastor, não estou sentindo nada. Eu não estou falando que você é para você sentir. Não estou vendo nada. Não é por ver e não é por sentir. É porque você crê no que está escrito aqui. E porque você crê, como diz um texto que está lá em Coríntios, crê, por isso falei. Eu creio e é por isso que eu estou declarando. Eu não estou sentindo nada agora aqui. Eu não estou vendo nada. É muito bom quando a gente pode sentir, ver alguma coisa, ter alguma visão. Glória a Deus por isso. Mas nós não andamos por isso. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Amém? Eu quero orar com você agora. E a intenção não é constranger ninguém. Mas eu quero que você possa orar. E você possa declarar agora: eu perdoo, eu libero perdão, eu lanço fora agora toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que me faz mal ou tem me feito mal. Eu perdoo o meu inimigo, eu perdoo as pessoas que eu não tenho conseguido amar. Eu declaro que a partir de hoje eu vou amar, mesmo aquelas que me fizeram mal ou têm me feito mal, eu vou amar. Você consegue fazer isso agora comigo, querido? Então feche os seus olhos. E você não vai só ouvir o pastor, você vai orar. Amém? Eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos e ore. E declare isso, em nome de Jesus. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor por esta palavra. E eu declaro isso sobre a minha vida, minha casa, sobre esta igreja, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que nós vamos andar neste amor. Nós somos capazes de amar toda e qualquer pessoa, Pai. Somos capazes de amar, porque este amor foi derramado de uma vez por todas em nosso coração, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Oh Deus maravilhoso, por isso eu declaro que nós vamos amar, nós vamos perdoar, nós vamos liberar perdão. Senhor, eu vou amar sim, vou amar minha esposa, vou amar meu filho, vou amar minha família, vou amar meus irmãos, vou amar aqueles que me entristeceram, me feriram, me machucaram. Vou amar aqueles que não acreditam em mim. Vou amar aqueles, Pai, que até têm raiva ou ódio por causa de alguma coisa. Vou amar aqueles até que têm se declarado como meus inimigos, aqueles que me odeiam. Senhor, eu declaro que eu vou amar, eu vou liberar perdão, eu vou pedir perdão, eu vou lançar fora agora, Pai, toda mágoa, todo ódio, todo ressentimento. Eu declaro isso agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu vou, Pai, em nome de Jesus, eu vou. Você pode declarar isso comigo agora: Senhor Jesus, eu vou andar neste caminho ainda mais excelente. Eu vou andar neste caminho motivado pelo amor, porque o Teu amor foi derramado no meu coração, e assim eu sou capaz de andar em amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus.
Aleluia. E eu quero declarar que ainda hoje, querido, ainda hoje, você vai conseguir pôr em prática algumas dessas coisas que nós falamos aqui. E no decorrer dos dias, você vai aprender e vai fazer fluir esse amor na sua vida. Porque Deus é com você. E o amor dele está em você. E o Espírito Santo te capacita para isso. E por quê? Sabe por quê? Porque você é filho. E o propósito da sua vida é agradar o coração do seu Pai. E você vai conseguir fazer isso. Amém? Toda mentira do diabo, toda mentira do inferno está caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos conceda a graça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada, queridos. Saiba que você é uma bênção. Você é amado de Deus e você é cheio do amor dele. Amém? E você vai andar nesse amor. Deus os abençoe, queridos. Tenha uma semana abençoada. Dá um abraço no seu irmão. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém?